Pessoal, boa noite a todos. Quem não me conhece, meu nome é Bárbara, eu sou professora da FASF e sou coordenadora dos cursos de farmácia e de tecnologia estética e cosmética. E hoje nós estamos aqui para receber os nossos alunos dos cursos de farmácia, de estética e cosmética, né? Iniciando aí o nosso ano letivo, né? Mais um ano atípico, gostaríamos que ele estivesse mais perto do que a gente conhecia como normal, mas vai ser um ano muito produtivo. E para iniciar essa noite, eu gostaria de agradecer ao professor Thales Renato, que idealizou todo o evento e será o mediador, e uma honra muito grande receber o Dr. Marcelo, professor Bandeira, novamente conosco, que são autoridades nessa área, né, e vieram dividir um pouco as perspectivas deles com os nossos alunos. Eu só queria esclarecer por que nós escolhemos esse assunto, né? É um assunto que as pessoas que têm essa doença, dermatite atópica, elas sofrem bastante com as consequências disso e afeta de várias maneiras a qualidade de vida, né? Estávamos conversando agora há pouco, o professor Bandeira falou algumas vezes aí na qualidade de vida, e a gente sempre tem que levantar isso aí, em que ponto que os aspectos estéticos, eles estão afetando a saúde, né, ou que é só estética mesmo, ou se está afetando a vida da pessoa, né, e é uma condição que ela tem sido muito agravada desde que começou a pandemia, seja por uso de máscaras, porque aumentou muito a higienização, modificou, né, as pessoas estão lavando mais as roupas e lavando com outro tipo de produto, e usa álcool o tempo todo, e tomam banho mais vezes, usam bastante sabonete, isso aí tudo afeta a pele. Isso sem contar os aspectos emocionais, né? Ah, será que eu vou adoecer? Será que alguém que eu gosto vai morrer? Será que eu vou perder meu emprego? Será que vai ter país semana que vem? Né? Será que alguém vai estar vivo? E a coisa só piora, o psicológico agrava, e esse tipo de doença agrava muito também, né? Então fica aquela pergunta, e aí? E nós? E nós profissionais farmacêuticos? E nós profissionais esteticistas? O que nós podemos fazer por essas pessoas? Bom, o primeiro caminho sempre é conhecer bastante o assunto, estudar, se aprofundar, né? Então vamos dar o primeiro passo nesse sentido hoje. Então agradeço muito, professor Bandeira, doutor Marcelo, que vieram dividir seus conhecimentos conosco. Bom, gostaria de dar as boas-vindas aos meus alunos, né? Ainda vamos ficar um pouquinho remoto, depois alguns alunos optaram por voltar presencial, outros vão continuar remoto, né? Vamos ainda adiar um pouquinho o abraço, né? Aquele abraço que a gente dá sempre a todo mundo na aula inaugural, que eu realmente gostaria muito de abraçar os meus alunos. Gostaria muito de ver os meus alunos reclamando da faculdade de dentro da faculdade, e não à distância, né? Mas vamos adiar isso aí um pouquinho. Bom, então vamos ao que viemos, né? Professor Thales, por favor. Olá, boa noite a todos os ouvintes, boa noite aos nossos convidados, nossos grandes, ilustres convidados, esses monstros aí da medicina e da ciência. Boa noite, Bárbara, obrigado por ter concedido esse espaço, todos vocês aí da coordenação, da direção das classes. Então, fomos agraciados aí com a presença do Dr. Marcelo, do professor Luiz Bandeira Weber, para falarmos sobre dermatite atópica com o olhar voltado para os profissionais tanto de estética quanto de farmácia e além, né, da medicina, e fazem esse elo aí em busca da melhora da qualidade de vida, tanto dos pacientes que têm dermatite atópica, quanto dos todos nós que precisamos de ter os cuidados e o zelo com relação ao Covid. Então, eu vou estar, assim, além de intermediar, né, de moderar aí nossa mesa redonda de hoje, estarei aqui também de olho na participação do público, caso, né, surgira nosso espaço de perguntas e vocês estejam, nossos convidados estejam à vontade para responder, que fique o convite também, tá bom? Quem gostaria de começar com a palavra hoje? Eu vou fazer uma pequena introdução aqui e agradecer também o convite, Thales, e agradecer também a presença do professor Luiz Weber Bandeira, que foi meu professor. Então, quando você falou monstros da medicina, eu gostaria aqui de fazer um adendo que tudo aquilo que a gente sabe hoje, graças ao professor Bandeira. Então, muito obrigado, professor. E tive a oportunidade de estudar no serviço dele, que é referência mundial na área da alergia e imunologia, sendo o primeiro serviço de alergia e imunologia do Brasil. Então, a alergia e imunologia, ela nasceu na Santa Casa da Misericórdia.
É algo realmente que nos orgulha muito. O professor Luiz Bandeira tem conseguido manter esse status de excelência para o serviço dele e tem feito muitos discípulos, muitas pessoas realmente que têm propagado todo o conhecimento. Então, agradeço muito aí o convite por você, professor Tales, e professor Bandeira, muito obrigado também por dispor do seu tempo na formação profissional para pessoas que hoje estão fazendo diferença na nossa sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, eu vou iniciar agradecendo esse convite. Na realidade, quando a gente gosta da nossa profissão, todo convite é muito importante, né? Porque, na realidade, nós estamos participando com as outras pessoas, professores ou alunos de várias profissões, o nosso conhecimento. Quando o Dr. Marcelo Bossoá ele falou sobre que ele foi meu aluno, a esposa dele também, assim como eu tenho 2 filhos que foram meus alunos de graduação e pós-graduação, hoje são meus assistentes, e ele falou que o serviço de alergia e imunologia da Santa Casa foi o primeiro serviço do Brasil, mas não foi eu que fundei, não, entendeu? Eu estou de cabelo branco, mas foi fundado lá atrás, na década de 60. Aliás, o cabelo está ficando cada vez mais branco, mas é porque eu era louro e ficou branco assim. E é muito interessante que eu digo que você almeja o lugar de alguém no bom sentido quando essa pessoa transmite para você um orgulho, uma vaidade de ser no bom sentido. Eu tive a sorte, quando eu digo sorte, eu reputo que a sorte é a união da oportunidade com a competência. Não adianta você ter a oportunidade e não ter competência para exercer essa sorte. Eu tive a sorte de ter um pai, o Eliseu Bandeira, que hoje é o nome do meu anfiteatro na Santa Casa, que era um grande médico, primeiro médico sanitarista, e tive 3 outros homens na minha vida, no bom sentido, que foi o professor Clementino Fraga Filho, o professor Oswaldo Seabra e o professor Oliveira Lima. O Oliveira Lima foi o pai da imunologia e alergia no Rio de Janeiro e que está no Brasil. Depois ele teve o primeiro discípulo dele, foi o Oswaldo Seabra, que faleceu muito cedo, na década de 80, com 48 anos, de uma hemorragia cerebral, uma veia hemorrágica. E eu estava ali com 7 para 8 anos de formado, e não tinha ninguém para ocupar o lugar dele. O Oliveira Lima me chamou: Bandeira, eu tenho que ocupar, porque eu estou aposentado, e você faz parte do grupo. Então, com 8 anos de formado, eu fui lá para Santa Casa, depois eu fui para o Fundão, depois fui para fora do Brasil, voltei para Santa Casa, e eu digo que eu tenho, o meu único vício na vida é gostar da Santa Casa. Às vezes eu fico até entristecido com isso. Então, é muito bom saber que o Marcelo e outros alunos meus têm um orgulho de falar que foram meus alunos, porque é a mesma maneira que eu tenho de falar que eu fui aluno do Oliveira Lima. O Oliveira Lima era muito, muito mais do que eu sou, porque ele foi o primeiro, né? Ele e um outro em São Paulo. Eu não vou contar a história dele, é uma história muito interessante, como é que ele veio parar no Rio de Janeiro, que ele era de Belo Horizonte. Antônio de Oliveira Lima. Essa nossa conversa de hoje, a dermatite atópica, tem alguns dermatologistas mais tradicionais, antigamente, que já estão falecidos, dermatologistas que gostavam de denominar de eczema atópico, e não dermatite atópica. Esse termo atopia, ele foi criado
no final do século XIX, início do século XX, por um imunologista, alergista na época, que estava começando, em que ele via que era muito estranho determinados sinais e sintomas em pessoas como coriza, determinada parte do tempo, coceira, urticária, asma, essas coisas todas. Então ele quis dizer que era uma situação fora, não fora do local, que seria ectópica, mas um atópico seria uma terminologia que tem alguma coisa estranha. Então vem esse nome atopia. A atopia, se a gente quisesse definir qual a diferença da atopia e da alergia, né? A atopia, ela é uma condição genética que propicia que você seja alérgico. Algumas dessas modificações genéticas, que são mutações, elas podem ser hereditárias ou não. No caso da asma, da rinite, da dermatite atópica, ela tem uma condição genética que pode haver transmissão hereditária de pais para filhos. Por exemplo, um pai que seja atópico alérgico, ele tem 30% de possibilidade do filho dele nascer alérgico. Se é o pai e a mãe alérgicos, ele tem só para 50% de possibilidade do filho dele ou a filha nascer alérgico, que é a alergia. Por isso a importância de a gente conscientizar esse casal, por exemplo, no dia a dia, de determinadas atitudes que ele tem que ter como filho, né? Tem alguns trabalhos que estão sendo contestados agora, que teóricamente diziam que até durante a gravidez a mãe teria que tomar cuidado, porque ela poderia até se sensibilizar com um alérgeno por via respiratória, ou alérgeno por via alimentar. Mas a gente sabe, importantemente, que o paciente com dermatite atópica, ele tem determinadas alterações na pele, que é interessante que a pele do atópico, às vezes até já ao nascer, ela é muito semelhante com a pele do idoso. O idoso tem uma pele que vocês, se a gente pudesse fazer uma figura, seria uma pele de pergaminho, né? Porque depois dos 45 anos, a gente apresenta uma diminuição de algumas estruturas, vocês que fazem farmacologia, depois e cosmiatria também, que elas vão diminuindo na nossa pele e vão propiciando duas condições muito interessantes e importantes, que é a desidratação da pele e o desengorduramento da pele. Então, o grande autor da dermatite atópica, que foi o primeiro que, inclusive, fez os sinais maiores e menores da dermatite atópica, chamava-se, vou falar, Rajka, mas é com R, né, com H, Rajka. E ele, então, classificou a dermatite atópica como uma doença, foi a primeira doença alérgica que foi classificada como poligênica. Por quê? A dermatite atópica, ela tem um gene mutante que determina o local da localização da lesão no eczema. Ela tem um outro gene que codifica a intensidade da coceira. E aí, com relação à coceira, existe um ato do prurido e da coçadura. Então, uma conduta importante no paciente com coceira da dermatite atópica é você inibir esse ciclo da prurido e coçadura, porque quando você coça, você acaba fazendo uma lesão inflamatória mais ainda e produz substâncias mais inflamatórias. Então, o paciente tem coceira, tem um ato da coçadura e passa a coçar mais. E é interessante que essas fibras que dão
a coceira, essas fibras sensitivas, as fibras C, fibras neurológicas, né? Elas são as mesmas que transmitem a dor, dependendo do estímulo que elas sofrem. Por isso você vê frequentemente uma criança, ou até um adulto, se automutilar, né? Ele coça até que saia sangue, porque ele sente dor e para de coçar. Então, uma das condutas no nosso tratamento é diminuir a coceira do paciente. E essa coceira, ela também, além de ter determinadas substâncias inflamatórias que estimulam ela, nesses terminais nervosos, a fibra C, ela nem toda a indução da coceira, ela é induzida pela histamina. A histamina faz um estímulo das fibras terminais nervosas que induz prurido. Então, você pode usar um anti-histamínico no paciente com dermatite atópica, com coceira, mas nem todo o prurido dele você vai diminuir com anti-histamínico, porque tem outras substâncias, interleucinas, que são substâncias que atuam entre os leucócitos, né? Desculpe se eu estou querendo ser bem simples, mas não simplista, eu não sei nossos ouvintes qual que ano que eles estão, se eu estou sendo muito simples, que vocês me desculpem. Mas então, nem toda a coceira da dermatite atópica você consegue diminuir com anti-histamínico. Inclusive, às vezes, você pode ter que utilizar 4 vezes a dose indicada do anti-histamínico para ver se ele também diminui essa coceira. Nem sempre você consegue. Mas uma situação muito importante é que, como eu estava falando, a principal preocupação que nós temos com pacientes da dermatite atópica é a pele do paciente da dermatite atópica. Por quê? Porque ele tem mutações genéticas que fazem mudanças na sua epiderme e da derme. Tanto a parte celular, como a parte proteica e como as fibras que estão ali. Então, o paciente atópico, ele tem uma pele desidratada porque ele produz mal uma substância chamada ureia. E essa ureia diminui a quantidade dessa ureia. E essa ureia, cada molécula retém uma molécula de água. Então, ele tendo uma diminuição dessa ureia em toda a sua pele, ele perde água com facilidade. E essa água, como a pele é seca, às vezes espessada, a epiderme, essa água, que é o suor, né, tem cloreto de sódio, e ela se entranha na epiderme do paciente, estimula o terminal nervoso, ele coça mais ainda. Então, uma das terapias que nós temos que fazer, exceto na mulher grávida, porque é teratogênica, é repor essa ureia na pele do paciente. Você repondo a ureia na pele do paciente com cremes, né? Com líquidos do banho, você começa a reter mais a água desse paciente. E uma coisa muito interessante, estavam falando do banho, o banho do paciente atópico é um banho que deve ser feito com uma água morna, um banho de 10 minutos, e a sair desse banho não precisa ensaboar muito, ou ele pode fazer uma higiene íntima e pode passar também alguns líquidos especiais que são ricos em ureia. Só temos que ter cuidado, se a pele do paciente estiver inflamada, a gente não pode usar ureia porque ele vai arder muito.
Mas ele pode passar durante o banho, rápido, e não enxaguar muito. E a sair do banho, ele tem que fazer outra conduta. Porque além do paciente com dermatite atópica ter uma deficiência da desidratação, ele também tem uma deficiência de produção de determinados lipídios. Ele tem uma deficiência bioquímica que ele não consegue passar o ácido linoleico para o ácido lênico para o ácido linoleico. E com isso, os fosfolipídios são substâncias que são pré-inflamatórias ou pró-inflamatórias. Então, o ácido linolênico, que é o final, ele tem uma ação anti-inflamatória. Já o outro, ou vice-versa, linoleico, linolênico, linolênico, linoleico, ele tem uma ação inflamatória porque a ação das fosfolipases em cima dos fosfolipídios não está todo o processo das cascatas do processo inflamatório. E então ele, por esse motivo, ele tem uma pele inflamada. Foi dizendo, é um processo inflamatório crônico, né? Então, quando o indivíduo sai do banho, tomou seu banho, ele não pode se enxugar muito, não. Ele tem que deixar a pele úmida e passar os óleos que são necessários no corpo inteiro. Quanto mais vezes ele fizer isso por dia, melhor para ele. O banho demorado é ruim, mas durante 10 minutos, porque essa água, além de durante o banho, se ele estiver usando o líquido com ureia, ela vai reter a água na pele e a própria água na pele vai ser absorvida. E depois ele utilizando ainda por cima essas gorduras, esses fosfolipídios, que são chamados ceramídeos. O que são ceramídeos? São fosfolipídios com aminas, né? E eles são importantes porque, além dele estão ali na membrana celular, eles não só fazem a arquitetura da célula, mas também eles são substâncias que são metabolizadas em uma metabolização que vai dar outros produtos biológicos, que defendem a gente. Então, a pele do indivíduo com dermatite atópica é desidratada, desengordurada, a ureia, uma molécula de ureia retém uma molécula de água, e esses ceramídeos, eles, apesar de aumentar a oleosidade da pele, fazendo uma barreira na perda dessa água, eles têm uma ação de estimulação também do sistema imune, do controle do sistema imune. E o paciente atópico, além daquela alteração bioquímica de ácido linolênico para linoleico, ou vice-versa, ele tem uma alteração nesse ceramide, ele tem que repor esse ceramide. E é muito interessante que um desses ceramídeos, que é o ácido caprílico, é importante que tenha nesse óleo que vai repor, porque o ácido caprílico ele é um candidicida. Ele mata a cândida. E a cândida, ela existe normalmente na nossa pele numa forma não que induz doença, o esporo, né? Mas no paciente atópico, a dermatite atópica, ela passa da forma não patogênica de esporo para uma forma patogênica de hifa. Então, inclusive, o paciente com dermatite atópica, ele pode induzir um processo alérgico contra a cândida. Então, você usando nessas gorduras o ácido caprílico, você também está utilizando uma substância que mata a cândida. Então, a primeira coisa é essa, você tem que tomar cuidado com a pele do paciente. Tem algumas escolas que acham que você pode fazer uma conduta profilática na criança que tem uma história familiar de atopia, você pode hidratar e aumentar a oleosidade nessa criança de maneira generosa. Por quê? Porque essa alteração na pele dela propicia que ela absorva, inclusive, alimentos pela pele.
Então, você pode sensibilizar um paciente desse para ter alergia alimentar pela pele dele. Já está comprovado que poeira de... No Brasil não tem muito, porque está marcado geneticamente o amendoim, né? Mas nos Estados Unidos é importante a alergia ao amendoim lá, que tem morte, né? E está comprovado que lá, por exemplo, a poeira ou aquela manteiga que eu acho horrorosa, manteiga de amendoim, ela pode penetrar essa pele que está quebrada, né, microscopicamente, e sensibilizar a criança. Na realidade, essa camada de queratina que tem ali na superfície da pele, que fica seca, sem água, sem gordura, se a gente quisesse fazer uma analogia, essa nossa queratina, ela seria, quando ela está rígida, normal, ela seria aquela armadura do cavaleiro medieval, né, que protegia ele. Quando você altera a sua barreira de queratina, você perde essa armadura medieval. Então, você vai absorver pela sua pele substâncias, né, moléculas, assim como também micro-organismos, tipo ácaros, fungos, bactérias. E é muito interessante que esse paciente, a célula epitelial do paciente com dermatite atópica, ela é uma célula diferente, porque ela é denominada uma célula timócito-like, ou seja, lá no timo, na formação embriogênica, tem a célula epitelial tímica que informa o nosso sistema imune sobre as proteínas. Quase 100% das nossas proteínas, na fase embriogênica, passa lá pelo timo. Atualmente tinha mais, agora são chamados, essas proteínas que são produzidas pela gente no final da nossa embriogênese, elas que não chegam a fazer sensibilidade, não são reconhecidas no timo durante a nossa embriogênese, elas são chamadas antígenos sequestrados, ou seja, o nosso sistema imune não reconhece essas proteínas. Duas delas principais atualmente é a filagrina do cristalino e as proteínas protamina dos espermatozoides. Então, você vê o seguinte, se o indivíduo, na fase adulta, ele faz uma ligadura do canal deferente, a entrada das proteínas espermatozoides ali em contato tem uma barreira hematotesticular, quebra essa barreira hematotesticular e aí vai fazer um granuloma. Se o paciente ele faz uma parotidite, a parotidite também tem um tropismo com epidídimo. Ele faz uma epididimite, quebra a barreira hematotesticular, o sistema imune vai lá e torna esse indivíduo infértil. Então, o espermatozoide, ele é não reconhecido pelo dono dele e nem pela esposa dele. O espermatozoide também é estranho para a esposa dele. Ele é rejeitado. Estou devagando, né? Mas eu vou terminar, vou voltar. Você sabe que as mulheres múltiplas, ela tem um nível sérico de anticorpo contra o espermatozoide enorme, pela absorção que ela tem. Algumas mulheres que não engravidam, quando elas não engravidam e você encontra esse anticorpo no muco uterino ou no sangue, você pode dizer que ela está fazendo uma infertilidade imunitária. Então, vamos em frente. Deu uma viajada, vamos em frente. Com o tempo, vocês vão tomar conta aí, tá bem? Quando estiver na hora de parar, vocês me avisam. E aí, e outra coisa que tem nessas células da epiderme e derme do indivíduo de dermatite atópica, ele tem uma alteração num gene que é chamado FLG, que produz uma proteína chamada filagrina. Essa proteína tem a capacidade de aderir uma célula epitelial na outra célula epitelial. Ele não tem essa filagrina direita, então a epiderme dele é desestruturada.
e fica também quebrado e entra tudo ali. Qualquer antígeno que estiver na superfície entra na epiderme e derme desse indivíduo. É muito interessante que eu queria passar um conceito. Hoje, na realidade, eu acho que o meu objetivo nas aulas é mais o conceitual, porque as informações estão nos trabalhos específicas, estão nos livros, mas é mais dar o conceito para vocês. A dermatite atópica é uma doença inflamatória, é uma doença neoplásica, não é um câncer. Mas existe uma outra doença, um outro polo, que foi, o primeiro diagnóstico foi feito pelo pai da dermatologia francesa, que achou que era uma micose, que ele chamou de micose fungóide. Na verdade, a micose fungóide é um linfoma primário cutâneo do linfócito T. Qual é o linfócito T? O linfócito T, CD4. Então, nesse câncer, a grande proliferação é do linfócito TC4 e também tem uma proliferação do linfócito CD8 TH1. E na dermatite atópica? Mesma coisa. Então, qual é a diferença da dermatite atópica, que tem as mesmas células, as mesmas produções de substâncias, para o câncer? Então, é um conceito básico. Todas as nossas respostas fisiológicas, elas são policlonais. Então, as células da dermatite atópica, as células T, são vários clones, tem o receptor da célula T diferentes. E no câncer? Esse não é quanão. O câncer, ele é monoclonal. É uma célula só que se prolifera. Então, na micose fungóide, no linfoma primário cutâneo de célula T, o receptor da célula T é um só. Então, esse é o conceito básico. Agora, você vê o seguinte, é interessante que você pode ter pacientes com dermatite atópica, 20 anos de dermatite atópica, de repente você pode fazer biopsia e está com micose fungóide. Essa viragem pode acontecer. Outra coisa importante é o seguinte, vocês sabem que na nossa pele nós temos uma participação de bactérias, de fungos, né? E o estafilococcus, ele está ali. Principalmente está no nariz, né? Está na interdigital, inguinal, axilar. Mas na pele também. Esse estafilococcus na dermatite atópica, ele pode funcionar de duas maneiras. Ou ele é um antígeno com estimulação da IgE, da imunoglobulina responsável pelos processos alérgicos, ou ele funciona com uma substância que normalmente a estimulação por um antígeno é 0,1% dos clones celulares T. Esse estafilococcus, ele estimula 20% dos clones. Faz uma estimulação que faz um processo louco. Ele é até chamado de suprantígeno, mas esse nome é suprantígeno é errado. Depois um dia a gente vai discutir isso. O que mais que eu posso falar para vocês? Em termos de conceito, alimentos. Quando o paciente absorve um determinado antígeno pela pele, não significa que a doença dele vai ser da pele, não. Dependendo do genoma dele, essa absorção, ela pode ter o órgão-alvo, não a pele, pode ser o pulmão, pode ser o intestino. Então, o paciente que possa absorver amendoim, ele pode fazer alterações de alergia alimentar com repercussão intestinal. Ele pode absorver proteínas do excremento do ácaro e fazer uma reação pulmonar. Ou seja, é uma integração de toda a nossa economia. Bom, eu acho que, para começar, é o suficiente. Eu falei o quê? Falei 40 minutos. Professor, deixa eu fazer uma pergunta muito pertinente relativa à dermatite atópica. A dermatite atópica, cada dia que passa, a gente está percebendo mais como uma doença que acaba sendo, a longo prazo, uma doença sistêmica. Por exemplo, a ligação da dermatite atópica, através da marcha atópica, com outras manifestações alérgicas, como no caso a asma, como no caso a própria esofagite eosinofílica, e outros problemas alérgicos
também associados, até porque a dermatite atópica ela acaba levando a um perfil T2 com uma preponderância, né, da interleucina 13, que, por sua vez, ela acaba estimulando outras interleucinas para a manifestação alérgica em outros órgãos. Qual é a sua experiência em relação a isso? E o que o senhor nos sugeriria de estratégia de abordagem a esse paciente que está evoluindo através de uma dermatite atópica para outras situações? Bom, eu acho que é primordial você cuidar da pele desse paciente. Porque você tem que inibir, principalmente ali quando é neném, você inibir a absorção de antígenos ali pela pele. Ele tem um fator endógeno, geneticamente determinado endógeno, e os fatores exógenos que estimulam esse fator endógeno. E essa relação da dermatite atópica, com você fazendo a recuperação da rigidez da pele, você pode ter atividades proativas, como inibição da célula T na pele, como efeito anti-inflamatório com corticoide, com os derivados macrolídeos que inibem a calcineurina, e também o uso de antibiótico local para tentar controlar a colonização do estafilococcus. É bem verdade que o paciente atópico ele pode ter concomitante outra doença, não tenha dúvida. Ele pode. Uma época que eles falavam que o indivíduo tinha um quadro de dermatite atópica, melhorava da dermatite atópica, piorava da asma, melhorava da asma, melhorava a dermatite atópica. Hoje em dia, já aprofundando mais, a dermatite atópica ela é uma doença que tem um componente da imunoglobulina E, que está relacionada com os processos alérgicos, produzida pela célula linfócito bioplasmócito, é estimulada pela interleucina 4. Então, a interleucina 4 é característica dessa estimulação das alergias em geral, vamos falar assim. Mas ela tem um parceiro ali que se une com uma atividade psicopática. Tem que estar os dois juntos. Só um sozinho não faz. Quando os dois se unem, aí é um problema, que é a interleucina 13. A interleucina 13, ela usa um peptídeo alfa do receptor da interleucina 4 comum à interleucina 13. E com isso, meu amigo, essa estimulação não faz só a produção de imunoglobulina E, ela faz a produção de várias substâncias, inclusive interleucina 3, interleucina 5, interleucina 31, a própria queratinócito, a célula epitelial da epiderme, eles também estimulam de uma sobremaneira o sistema imune com o processo inflamatório. Então, essa marcha atópica, o indivíduo começa com uma dermatite atópica e depois ele apresenta outras doenças alérgicas, atópicas, ela tem que ser acompanhada. E outra coisa, hoje em dia você já tem, além das substâncias anti-inflamatórias, controladoras do linfócito T, porque na realidade a dermatite atópica ela começa com um perfil linfócito TH2, produtor de interleucina 4, interleucina 3, 5, 13, etc., e vai migrando para o polo oposto, que é o polo TH1. Já passa, aí vai produzir outras substâncias, outras interleucinas. É muito semelhante à micose fungóide, é assim mesmo. A micose fungóide faz isso. Só que ela é uma neoplásica e outra é inflamatória. E aí entram, que é o seguinte, a última opção, antes dessa opção, que são chamados imunobiológicos, tem até os imunossupressores específicos, a azoxioprina, a ciclofosfamida, que você pode utilizar nos casos graves, né? Mas agora nós estamos partindo para quê? Para as substâncias que são os anticorpos monoclonais, que são interleucina 13 e 12. Então, 4 e 13. 4,13, estimulam 4,13. E aí eles inibem ela, algumas inibem o receptor também, contra as outras interleucinas, outro monoclonal que inibe a interleucina 5,
o receptor da interleucina 5 é por diante. E hoje ainda tem o 31, né? O receptor antirreceptor de 31, né? Interleucina Isso, 31, que tá ligado ao prurido intenso, né? Foi isso que eu falei. Essa estimulação da interleucina 31 não adianta você dar antihistamínico, porque ele é independente do estímulo estaminérgico. Estaminérgico, exatamente. Não adianta. E o imunobiológico, outro dia eu estava ouvindo uma palestra do Anthony Fauci, uma entrevista, ele foi o maior imunologista, que eu acho, do mundo, foi consultor agora, foi execrado pelo Trump e tal, mas ele foi consultor de todos os presidentes americanos. Ele estava sendo entrevistado pelo editor do JAMA, a Nova Medicina, e o editor dizendo, eu falo, não sei por que esses mundos biológicos têm um nome tão difícil que eu não consigo guardar nenhum. Realmente, os imunos biológicos eles têm um nome complicadíssimo. Mas uma coisa só para dizer para você, ele termina normalmente em BM, né? Omalizumab. Esse MAB quer dizer anticorpo monoclonal. A B, que é o antibody, e o monoclonal. E toda parte, todas as letras ou sílabas dentro do nome representam alguma coisa, se ele é humano, humanizado, se é origem do camundongo, se é origem de rato, e assim por diante. Mas então é isso, eu acho que a gente tem que deixar para a última escolha os imunobiológicos, desde que realmente a processo de gravidade da dermatite atópica ele não respondeu à sua terapia. E mais ainda, se você considerar que esse indivíduo ele possa ter concomitante uma alergia alimentar, você tem que procurar quais são os processos que estão mais ligados ao quê? É trigo, soja, clara de ovo, peixe, milho, o que mais? Todo o trabalho você bota lá amendoim, mas no Brasil não tem muito. Não tem, né? Leite, não tem né? muito. A mesma coisa, leite derivado, leite. E outras coisas, as nozes também. O Brasil não tem essa. Ninguém come nozes toda hora. Deixa eu fazer também uma pergunta aqui, talvez pertinente. Você respondi a sua pergunta? Respondeu. Hein, Marcelo? Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta também interessante em relação ao papel do linfócito T regulador na imunomodulação do quadro de dermatite atópica e se a imunoterapia ela poderia, através da estimulação desse linfócito T regulador, CD3, CD25, que expressa FOXP3, ele poderia, de alguma forma, Marcelo está melhorar... sabendo, hein, cara? Aluno do mestre, né, tem que saber, né? Se ele poderia, de alguma forma, a imunoterapia, se poderia, de alguma forma, melhorar a vacina dessensibilizante, a alergia, poderia melhorar a dermatite atópica, sabendo que a dermatite atópica é uma doença multifatorial. Mas qual é a sua experiência e qual tipo de imunoterapia o senhor recomendaria para o caso de dermatite atópica, caso o senhor recomendasse? Pois é, então, basicamente, nós temos dois tipos de... Todo linfócito, vou falar para vocês que estão ouvindo, todos os linfócitos têm um marcador panlinfocitário, que é C de casa, D de dado, 3. Todos têm. Dentro deles, você tem um grupo que é CD8, outro grupo que é CD4. E esse CD4, ele tem o CD4, o linfócito T, H2, que é um linfócito que está todo relacionado ao estímulo das alergias todas. Ele vai fazer a produção de interleucinas que vão estimular a produção de IgE, interleucina 4. Repete a pergunta, não perdi agora. Não, qual seria o melhor, a imunoterapia, o Então, sistema... assim, se você considerar que ele é um indivíduo que tem uma alergia alimentar, o mais importante de tudo é você tirar o alimento. E hoje em dia você pode fazer os testes, você pode ter tanto a sensibilização para o IgE, como você pode ter também, alguns artigos deles, você pode ter uma sensibilização alimentar para o TH1, tipo dermatite contágio. Isso. E aí você pode tentar uma indução de tolerância por via oral do alimento. Pode tentar. Se você considerar
que ele tem uma sensibilidade. Toda indução de tolerância funciona da mesma maneira. Eu vou te explicar. E medicamento, quimioterapia, imunobiológico, anti-inflamatório, imunoterapia indutora de tolerância do alimento ou de inalante, é todo o mesmo mecanismo que acontece. Então, quando você começa a introduzir nesse paciente doses muito, muito pequenas do agente agressor em questão e vai aumentando lentamente, a primeira coisa que você tem é o seguinte: o mastócito que libera histamina e substâncias assim, ele, quando recebe uma quantidade pequena do alérgeno, do antígeno, ele não tem a capacidade de liberar todas as substâncias vasoativas, histamina. Então, você comeu a primeira, mais imediata ação que você tem da indução de tolerância é essa indução de deleção dos danos dos mastócitos aos poucos. Por isso que no início da indução de tolerância pode ter reações graves, porque você está, o indivíduo, se for muito sensível, você está com uma dose mínima possível e ele faz um quadro anafilático. Por isso que você tem que estar sempre, quando fizer a indução de tolerância, ter uma equipe multidisciplinar para atuar. Esse é o primeiro fator, é a indução de liberação aos poucos dos mastócitos, até que ele fique com pouca quantidade das enzimas vasoativas, etc. Essa é a fase imediata da indução de tolerância. A segunda fase de indução de tolerância é a estimulação dos anticorpos chamados anticorpos bloqueadores. Você começa a imunoglobulina 4, GG4, GG1. E é muito interessante que, se você puder acompanhar o nível de GG4 durante a sua indução de tolerância, se ela subir muito rápido, a sua indução de tolerância não funciona. É quase paradoxal, né? A GG4 tem que ir subindo. E outra coisa, ela também está relacionada com alergias alimentares também. A gente não acredita ainda nos testes de GG4 para alimentos. Ela está muito discutido no mundo. Mas ela está envolvida, assim como TH1, na esofagite eosinofílica. Então, você, por exemplo, quando você induz uma tolerância, vamos chamar o leite, porque o paciente tem um quadro dermatológico, alergia ao leite, e lá na frente ele pode fazer uma esofagite eosinofílica, você induziu interleucina 4 nele e vai fazer uma esofagite. Então, essa fase intermediária, a produção de anticorpos bloqueadores. E a fase terminal, tardia, melhor dizendo, leva 2 anos, nos casos da alergia, de indução de tolerância de alimento, medicamento, não, você, em 5 horas, você faz isso. A gente está até preparando um protocolo agora para medicamentos novos do nosso serviço. Mas no caso da indução de tolerância alimentar e principalmente a imunoterapia convencional, a última fase, a fase tardia, é a diminuição de produção de GE pelo linfócito B. Tanto é que você não adianta você ficar testando o GE, se está alto, se está baixo, está específico, não está específico. Pode fazer para você acompanhar o paciente, mas ela vai alterar em torno de 1 ano e meio a 2 anos. É que é uma grande queixa dos pacientes, é que eles acham que tem que baixar em GE. Né? Isso até é uma coisa prática para os alunos aprenderem. IgE baixa não significa absolutamente nada. A IgE pode até aumentar durante o tratamento da alergia. Então, às vezes você faz a vacina e tal, e a IgE continua alta ou baixou pouco, mas o que importa é o que o professor falou realmente, a produção do anticorpo bloqueador, do linfócito regulador, e a melhora clínica, né, principalmente. Né? Sempre que você faz a imunoterapia para alergia, toda a conduta que você fica introduzindo alguma proteína, glicoproteína de maneira crônica, ela vai induzir as células reguladoras, que elas são chamadas células linfócitos T, CD4, CD25. E ela tem um marcador, que é uma proteína que, quando estimulado o receptor CD4, essa proteína vai lá no DNA dela e induz ela a produzir interleucina 4, etc.
P3, Exato. são é o Fox P3, Fox P3, que é um intercomunicador, né? exatamente. Tem um nome, eu esqueci o nome agora. Então, a grande célula que você induz a tolerância é o linfócito T regulador. É esse linfócito T regulador, o TH2, CD4, CD25, FOXP3, olha que interessante que eu falo agora, que impede que a mãe rejeite o feto. Que coisa, Porque né? se considerar que o Thales está vivo aqui, e nós todos, a gente não devia estar aqui. Você imagina, a gente, quando está lá no útero da nossa mãe, nós temos 50% de proteínas estranhas a ela, que é do nosso pai. E ela não... Professor Bandeira, colecionando algumas interações e algumas perguntas para o senhor também, tá? Pode fazer, então. E depois eu tenho para o senhor também e para o doutor Marcelo. Ok. Pode fazer. Quer fazer a pergunta? Pode ser agora? Vamos lá. A primeira delas é a minha mesmo, depois eu vou passar para o público aqui. Eu gosto muito de Georges Canguilhem, o senhor deve conhecer Georges Canguilhem, ele fala sobre a dificuldade da gente estabelecer um limite entre o normal e o patológico. Eu acredito que o senhor está me ouvindo? O senhor está me ouvindo? Senhor? Tá? E aí, o nosso público aqui, que são estudantes de farmácia, estão ingressando aí, os calouros, e os estudantes de estética e cosmética. Nós estamos aqui para saber como é que eles, quanto profissionais, poderiam auxiliar os seus pacientes com sinais e sintomas que são produzidos pela alergia atópica, bem como o que poderia piorar nos procedimentos estéticos e nas intervenções que os profissionais fazem, ou eventualmente fazem, tais como farmacêuticos, a tentativa de intervenção. Quando é que esses pacientes deveriam ser encaminhados para atendimento médico e quando é que eles poderiam fazer como o nosso pai aí da farmácia de medicina falava, primus non sere, antes de tudo não causar dano algum. O limite entre a rigidez e a condição patológica é um fio da navalha. É um fio da navalha. E nem sempre que essa normalidade é perdida, significa que você tem que tratar. Algumas vezes ela tem uma recuperação da normalidade espontaneamente, né? Porque senão, imagina, quando não tinha medicamento nenhum, como é que a gente sobreviveu? É igual você falar assim, o conceito de cura. Qual é o conceito de cura? Eu quero ficar curado. Qual é o conceito de cura? Na verdade, nós médicos, ou no trabalho na área de saúde, a gente tem que entender que, inclusive, a gente fica até mais aliviado, que nós não temos obrigação de curar. Nós temos obrigação de tentar a cura. A tentativa de cura, ela é resultante do seu conhecimento. Quanto mais você conhecer a sua profissão, mais você vai ter capacidade de tentar a cura do paciente. Então, o conceito de normalidade é um conceito, às vezes, até cultural, né? O que é normal, o que não é normal. O comportamento normal e o comportamento não normal. No século XXI, se comparar com o século XIV, todos nós seríamos malucos e presos, né? As mulheres na praia com esse biquíni e você de sunga na praia, você ia ser preso, né? O cara é maluco, tá? Então, esses conceitos sociopsíquicos, né? O dia que libera... Anteriormente, não podia fumar cigarro. O sujeito era preso porque fumava cigarro. Agora pode fumar cigarro. Daqui a pouco vai poder fumar marihuana e ninguém vai dizer que você é maluco. Então, esses conceitos de saúde, de comportamento social, de chegar na hora, chegar atrasado, depende da cultura, né?
visitar o cara sem você, visitar uma pessoa sem você combinar com ela. Na Inglaterra, ele não abre a porta para você, você não entra. No Brasil, você chega, alguém te vê, você abre a porta para o cara. Então, esse conceito, o limite é muito tênue, né? Muito, como eu falei, fio da navalha. Nessa parte de farmácia e cosmiatria, eu acho que quanto mais o farmacêutico que vai fazer cosmiatria ele for intelectualizado, e tiver erudição, intelectualidade, ou seja, ler erudição, e tiver os resultados dessa erudição, ele está se tornando um intelectual. É muito importante porque o crescimento da cosmiatria é muito grande, né? E quando o crescimento é muito grande, propiciando um ganho financeiro muito grande, corre o grande risco das condutas não éticas e não morais. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é isso. Se elas vão fazer uma avaliação do paciente com dermatite atópica, é isso, é saber hidratar o paciente e saber fazer a reposição da gordura desse paciente. Né? Saber o momento de fazer um levantamento de uma história da doença atual, para ver se ele tem um componente alimentar, se ele tem um componente alérgico dos ácaros. E o que mais você perguntou? Eu perdi a atenção agora, porque meu cachorro está latindo aqui. O cachorro sempre participa do meu live. Qual foi a outra pergunta? Sem problema. Basicamente eram essas as perguntas, né? Quais seriam o farmacêutico ou esteticista podia fazer em prol da saúde dos seus pacientes, os sinais e sintomas que poderiam apontar um encaminhamento médico ou pudesse levar realmente ao auxílio do paciente, e o que esses, de acordo com as suas experiências, quais os procedimentos ou estéticos ou tentativas de tratamento poderiam incorrer no prejuízo para o paciente. Eu acho que eu queria voltar a falar. As interações que nós tivemos aqui com o público, no nosso aplicativo, porque aí eu já leio para os senhores e fica mais fácil também. Eu já leio e fica mais fácil para os senhores visualizarem, tá bom? Tem aqui, inclusive, uma dizendo sobre ácaro, como que usa a pele. Eu acredito que seja como o ácaro introduz a infecção, talvez seja isso. E tem um comentário interessante também, que, de acordo com a exposição de vocês, a ouvinte disse que hoje temos no mercado medicações de Dupilumab, um anticorpo monoclonal que alveja a cadeia alfa comum aos receptores da interleucina 4 e L13, porém quase inacessível por causa do preço. Então, o pessoal aí está antenado aí. O que acontece? Você está me ouvindo, Renato? Estou com um probleminha Sim. Aqui no meu áudio. Está me ouvindo? É o seguinte, o problema do alérgico, até complementando aqui a brilhante explanação do professor Bandeira, e que hoje a gente precisa tomar muito cuidado, é que o conceito do início da reação alérgica ela se dá através da barreira epitelial. Então, a barreira epitelial, independente do órgão a ser atingido, ela precisa estar íntegra. Entende? Então, nós temos a barreira epidérmica, nós temos a barreira esofagiana, que por acaso poderia dar a esofagite eosinofílica, a barreira brônquica, do epitélio brônquico, que poderia dar asma, a barreira intestinal, que poderia dar, então, a alergia alimentar. E a mesma coisa acontece com a barreira epidérmica em relação à dermatite atópica. Então, o pessoal da cosmiatria tem que se atentar, cada dia que passa, a produtos menos agressivos, a produtos certificados, a produtos realmente que sejam hipoalergênicos ou até antialérgicos. E essa é uma área da farmácia, junto com o pessoal da cosmetologia, que poderiam atuar juntos no desenvolvimento de produtos específicos
que, de certa forma, agredisse o mínimo possível a barreira epitelial. Porque quanto maior a agressão na barreira, seja lá qual for ela, maior a chance você vai ter de ter alergia, porque, como o professor Bandeira mesmo falou, você tem as proteínas de junção, né, que são as filagrinas, as claudinas e assim vai, no caso da pele. E essas proteínas de junção, elas precisam estar coesas. E quando você tem, de certa forma, uma agressão à barreira epitelial através de um processo irritativo, com produtos diversos, você, consequentemente, aumenta muito a chance daquele paciente, então, vir a desenvolver a doença de pele e, consequentemente, até a manifestação da chamada marcha atópica com outras doenças, né? Com a própria esofagite eosinofílica, asma e tudo mais. Então, essa questão do anticorpo monoclonal que foi falada aí pela paciente, pela ouvinte, né? Do Dupilumab, que é um anticorpo monoclonal antirreceptor de interleucina 4/13, ele é algo fenomenal, mas ele está no final da linha, entendeu? Se a pessoa realmente, como o professor Bandeira mesmo falou, fizer uma hidratação boa da pele, né, fizer justamente a composição com produtos que venham, de certa forma, melhorar essa barreira epitelial, você não vai precisar utilizar o anticorpo monoclonal. O anticorpo monoclonal, ele pega as interleucinas 4 e 13. A interleucina 13, ela desenvolveria um processo inflamatório muito importante, principalmente, mas que está no final da linha, né? Está no final da linha e, consequentemente, é algo que, apesar de ser muito caro, ele precisa ser racionalizado o seu uso e, antes de tudo isso, tentar, de alguma forma, melhorar com outros tratamentos diversos, a hidratação, a restrição alimentar, de acordo se o paciente tiver uma sensibilização com alergia alimentar, e também a questão do uso da imunoterapia, eventualmente, que pode melhorar a produção de linfócito T regulador e também a produção de anticorpos bloqueadores. Tá bom? É o que eu queria fazer um adendo aqui. Bom, eu queria aproveitar, Otávio, quem foi que fez a pergunta aqui do anticorpo monoclonal? Está me ouvindo bem? Sim, ótimo. Tá. Quem foi era estudante ou era já formada que fez essa pergunta do Pilumab? Ouviu, não? Não é? Ele está perguntando se é estudante ou já é formado. Já é formado. Ela já é formada. Você sabe o nome dela? Qual o nome dela, para eu responder para ela? Deusilene Amaral. Hã? Deusilene Amaral. Eu vou colocar o nome dela aqui. Deusilene Amaral. Deusilene Amaral. Deusilene Amaral. Estão me ouvindo bem ou não? Sim. Eu queria aproveitar aqui para tentar explicar, porque o doutor Marcelo Bossai já falou importante. Mas eu queria pegar esse nome aqui do Pilumab. Tira esse porque esse foi porque veio para o português. Então é do Pilumab. O que significa esse MAB? Eu não sei se é minha, eu tenho uma voz falando assim. É a minha voz? Estridente assim? Bom, então vamos lá. Vamos tirar o E final. Então tem a palavra Dupilumab. O que significa isso? Por que ele tem esse nome? Tirando o E, o AB é anticorpo em inglês. E o M é monoclonal. Então essa substância é um anticorpo monoclonal. Mas de que origem? Qual é a origem dele? Ele é de camundongo? Ele é de aquele animal do laboratório, o porquinho da Índia, ele é humanizado, é humano. Aquele U ali, ó, está dizendo que ele é humano. E tem algumas vezes que vem a letra I, que não é o caso ali, que significa imunoestimulador. Então eu queria ensinar isso para vocês vão aprender só pelo nome do imunobiológico o que ele faz. Se ele imunoestimula, se ele é um anticorpo humanizado, se ele é um anticorpo de camundongo, de rato, de
o porquinho da Índia, o animal, como é que fala? Animal experimental, né? Como é que fala? O porquinho da Índia é cobaia. É cobaia. É isso que eu queria dizer. E o problema do ser inacessível a você comprar, um indivíduo comprar, os próprios laboratórios estão tentando resolver isso a partir do auxílio dos indivíduos que têm convênio conseguirem que o convênio pague a terapia, né? Mas realmente é muito caro. O Dupilumab, inclusive, é interessante que ele é 100% humanizado, né, professor? Os outros Humano. 100%, né? Ou seja, ele é um avanço tremendo na medicina porque ele consegue causar, por ser 100% humanizado, causar menos efeitos colaterais do que aquele que ainda é uma quimera, né? Entre O humanizado seria você ter ali um UZ, entendeu? Como Contaú, ele é humano. Então, para UZ seria o quê? Você ter lá naquela ponte. Perdão. Humano. Você ter lá na pontinha dele uma parte do anticorpo do camundongo e o resto ser do ser humano, que aí que é a quimera, né? Então, eles estão cada vez. E é interessante que dessas medicações, quanto mais humanas elas forem, quanto mais humanizadas elas forem, menor a possibilidade de reação. Né? Eu estou acabando agora o protocolo de reação medicamentosa aos imunobiológicos e quimioterápicos, inclusive imunológico da alergia, ou para doença inflamatória, para o câncer, etc., que tem uma ação maravilhosa. Eu tenho uma ideia, 27% das pessoas que utilizam quimioterapia fazem uma reação mediada por IgE ou não IgE, a partir da sexta, sétima aplicação também. Então, a indicação de indução de tolerância é muito importante para essas pessoas, porque senão elas perdem a possibilidade de utilizar a substância de primeira linha na opção do câncer ou na dermatite atópica grave, ele começar a fazer as reações, fazer uma reação a anti-IgE, essas coisas. Você pode induzir, depois eu vou mandar para você, Marcelo, quando terminar, que vai ser um livro disso. E é uma conduta importante começar a pensar. Alimentos, então, é uma atitude, um outro colombo, né? Eu acho um negócio interessante que a gente está no meio de uma pandemia de Covid-19 e eu queria até a sua opinião em relação à colocação na frente do Dupilumab em relação à imunossupressão. O que o senhor acha em relação a isso? Tem sido muito discutido aí no meio científico. Devido à pandemia do Covid-19, pacientes com dermatite atópica grave, eles, de certa forma, utilizaram o anticorpo monoclonal antes da imunossupressão, coisa que até então não é algo preconizado. A gente primeiro pensa na imunossupressão para depois utilizar o anticorpo monoclonal. Qual é a sua opinião em relação a isso? A imunossupressão que você está falando é o antilinfócito T, né? A imunossupressão para dermatite atópica. Azotiopina, ciclosporina, né? Exato, ciclosporina. Ciclofosfamida, né? Vai confundir aqui, ciclosporina ou ciclofosfamida? Não tem problema, depois a gente vê. Então você tem a azotiopina e a substância que ela é inibidora do linfócito T especificamente. Porque a única substância que a gente efetivamente pode chamar de imunossupressora são essas substâncias que inibem o linfócito T específico. As outras são antimetabólicas, elas fazem mais uma alteração, inibem a mitose celular. Então, mas não todo, a imunossupressão mesmo é essa a substância que inibe o linfócito T. Você está dizendo não usar essa substância imunossupressora e passar direto para a interleucina? É algo que eu tenho ouvido, né? Nessa pandemia de Covid-19, alguns protocolos têm sido mudados, paciente com dermatite atópica grave, evitando a imunossupressão e passando então para o anticorpo monoclonal do Dupilumab. Coisa que não é até agora ainda muito aceito, né? Mas qual é a sua opinião? O senhor acha que é uma perspectiva futura interessante? Vai ser realmente uma opinião. Porque não tem nenhum trabalho
especificamente dizendo que o indivíduo que tomou imunossupressor morreu de Covid, né? Assim como outra coisa importante é com relação à vacina, né? As vacinas nossas, elas não estão contraindicadas nunca, porque elas não têm nenhuma vacina de vírus atenuado. Ou ele é inativado, ou é RNA mensageiro. Então, você pode utilizar em pacientes neoplásicos, paciente vacina, fazendo vacina, paciente usando infusão de anticorpo. Agora, só não pode utilizar a vacina no paciente que esteja doente de qualquer outra doença em atividade da própria Covid. Tem que esperar ele melhorar, 15 dias depois você pode vacinar o indivíduo. Agora, essa pergunta se está fazendo imunossupressão por uma substância que você pode evitar, eu acho que é boa. Porque o indivíduo que estiver especificamente fazendo uma imunossupressão por uma doença como lúpica, outras que eles possam estar fazendo e não pode tirar, altas doses de corticoides, né? Alta dose de imunossupressão, efetivamente, inibindo o linfócito T, etc. Se você não pode tirar, senão ele vai piorar, né? Mas se você tem a opção de pular o degrau de imunossupressor do linfócito T, você vai direto para o imunobiológico. Mas o imunobiológico também ele tem uma atividade imunossupressora, você já reparou? Por exemplo, quando você faz aquela substância que inibe a interleucina 3 e 5, você antes tem que fazer parasitose. Anti-eosinofílica, tem que fazer exame de parasita. Não, o cara morre de infestação de parasita intestinal, né? O que mais? Vamos lá. Eu respondi, Marcelo? Não, perfeito. É verdade, você tem razão, não tinha me atentado essa questão da medicação antiparasitária, né, antes do anticorpo monoclonal em determinados anticorpos monoclonais. Hoje recebi uma paciente. É o seguinte, eu recebi um paciente lá, nitidamente o uso da máscara estava provocando a dermatite atópica devido à região de contágio. E a gente fica sem saber como é que instrui esses pacientes. Vocês vão substituir por máscaras não sendo de tecidos por não tecido, ou por a eficiência dessas máscaras, a causa ou não, de fato, se está associada ao algodão, se está ao sabão, ou se está, né, ao amaciante utilizado na limpeza dessas máscaras. Eu quero dizer uma coisa interessante, que a dermatite atópica, por ser poligênica, essa mutação, né, ela também é codificada a localização da dermatite atópica. O paciente, a criança, o bebê, a dermatite, o eczema de face, inclusive, algumas vezes fica difícil você saber se ela está fazendo um eczema atópico ou um eczema seborreico. Inclusive, está cheio de sebo na cabeça e tal, tá difícil. Agora, não é tão frequente o paciente adulto ter uma dermatite, não é que não seja possível, mas que ele tem uma dermatite atópica de face. Na face, eu acho que a gente tem que pensar em três situações. Uma no momento da Covid, que é o cara que está, entre aspas, passando álcool no rosto. Passando a mão, passando no rosto. Aí faz aquele eczema químico irritativo do álcool. Imagina um álcool a 70 graus no seu rosto, na sua mão, não é epiderme que aguenta. A segunda é ver a localização dessa hiperemia, dessa vermelhidão, desse eczema. Se é um eczema de asa do nariz, se é um eczema entre a sobrancelha, se é um eczema da região do queixo, reto auricular, a gente pensar também numa dermatite seborreica. E o terceiro é você estar usando, depois eu quero falar com você sobre a máscara de pano, é você estar usando uma máscara de pano, já tem um quarto, mesmo que tem um quarto, tá? Tem mais um item. Que ela seja uma máscara de cor escura, principalmente o azul marinho,
Eu não lembro se o verde escuro também tem, mas o azul marinho, ele tem níquel nessa coloração. Então você pode ter a pele seca, porque ele está lavando toda hora, está com sabonete pH ácido, está passando álcool, a pele fica sensível, ele colocou a máscara, qualquer que ela seja, ela irritou a máscara pelo processo mecânico dela mesmo, né? A segunda seria você ter um indivíduo com dermatite seborreica com uma máscara que está irritando a pele dele e que está inflamada. A terceira seria você usar uma máscara que atua de duas maneiras, fazendo uma dermatite de contato, que é o outro polo da dermatite atópica, dermatite de contato, por uma máscara que tem algumas substâncias que podem fazer indução de alergia de contato, principalmente essas máscaras escuras, em cima de uma pele com inflamação, ainda bota a máscara com mais possibilidade de dermatite de contato, e que está fazendo, apertando, tal, e passa a mão e faz um efeito irritativo, entendeu? Então, tem que ver essa paciente se a máscara é o efeito primário ou ela é o efeito complicador da situação. Agora, outra coisa que eu quero dizer para vocês, seguinte, aproveitando, eu queria falar com vocês, hoje em dia eu faço parte, às vezes fico até com receio de fazer parte, mas estou lá, estou na chuva para me molhar, do Comitê Especial de Combate à Covid-19 da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, a gente discute muita coisa lá, depois eu vejo até em referência bibliográfica. A máscara de pano, ela pode ser usada? Pode, desde que você use por baixo dela uma máscara cirúrgica. Porque a máscara de pano, ela segura... O mais grave que está acontecendo agora é o seguinte, é o cara que está lá almoçando com um amigo, um deles está contaminado, fica falando, aquelas gotículas são imperceptíveis, você está com a máscara de pano, se estiver sem máscara, pior ainda. A máscara de pano, aquelas gotículas com o vírus vão, na sua máscara de pano, vão secar e o vírus vai entrar. A máscara de pano não tem... É igual o ácaro, né? Você usa aquele pano especial por causa da trama, mas se o ácaro passa pela trama da sua fronha, te dá rinite, asma, por que o vírus não passaria pelo pano? Então, o pano, por baixo dele, tem que usar uma máscara cirúrgica. O ideal é você usar uma máscara N95. E outra coisa importante também, que já está provado, que as máscaras que deixam espaço aqui na face, o vírus entra por ali. Entendeu? E esse vírus, como ele estava falando nisso, ele não é mais letal, mas ele é muito mais, tem uma capacidade muito maior de transmissão, de infectar a célula, entrar com mais facilidade. Por quê? Porque a mutação que houve lá no RNA dele deu uma proteína, que é um sinônimo da outra, é igual a outra, só que ela tem uma sequência de aminoácidos, vamos falar assim, essa sequência de aminoácidos dá uma configuração tridimensional à molécula. E então, essa configuração tridimensional, essa molécula que mudou em 2 ou 3 ou 4 aminoácidos, ela se encaixa mais, é aquela história do côncavo e convexo, ela se encaixa melhor no receptor AC2. Porque para só encaixar, ela encaixa por quê? Porque ela tem uma configuração espacial que deixa ela encaixar. Se ela não tiver essa configuração espacial, se o receptor redondo ela for reto, ela não vai encaixar. Então, é uma configuração tridimensional molecular é importante. Aí, quando ela encaixa, aí vem vocês farmacêuticos. Aí vem as forças iônicas, as forças de Van der Waals, as forças o quê? A iônica, Van der Waals e uma outra força lá que segura lá. Se não tiver, entendeu? Se não tiver essa configuração tridimensional e não fizer uma reação bioquímica ali, o que acontece com o antígeno? Ele se solta. Ele solta e não consegue entrar na célula. Então, acho que aí, nesse caso, você fica sabendo assim, ver se realmente ela tinha uma doença prévia que está piorando pela máscara, ou ela tem uma máscara que está fazendo efeito de dermatite de contato nela.
Respondi? Respondi? Respondeu sim. Respondeu sim. A gente assim não sabe como é que vai instruir sobre como lidar com a dermatite de contato, não deixando de ter contato. Né? Olha só, você vai pegar essa máscara permanecer dela. em contato com alguma máscara. Você pega essa máscara dela. Oi? Pega a máscara que ela está usando, corta um pedacinho nela, De pano. corta um pedacinho e bota nas costas dela. E bota uma substância aquele que não é xarope comum, para não ser irritante. Deixa ali 48 horas, depois você vai ver. Se ficar lá um quadrado inflamado, com vesícula, você vai saber que é a máscara. Ou você bota o níquel, faz o teste com o níquel, que você tenha substâncias apropriadas em termos de gel ou pomada, que tem o níquel ali. Aí você faz o teste nas costas dela, aguarda 48 horas e lê. 24, 48 horas. O que acontece é que você vai ter uma reação irritante, filtrativa, vai ficar um pouco elevada, vermelha. Se ela tiver muita sensibilidade, vai ficar cheia de vesícula. Aí você vai dizer, ó, essa máscara... Agora, a máscara ela não é dermatite de contato. Também não tinha nada, ela não tinha dermatite seborreica. Então, a máscara... Então, tem que ver se a máscara não está muito apertada, se ela não está manuseando muito a máscara, agredindo a pele. Ah, então a máscara não está boa, tá? Então faz duas, coloca uma menos irritante, aí você pode colocar a máscara de pano, leve e tal, e por cima dela a máscara cirúrgica. O importante é o seguinte, cara, estão morrendo 1.300 pessoas por dia no Brasil. Imagina, vamos botar 1.000. Cada 7 dias morrem 7.000 pessoas. Cada 30 dias, quanto dá? 21.000. Daqui a pouco a gente vai chegar a 500.000. Os Estados Unidos já morreu mais gente do que na Segunda Guerra Mundial. Já morreu mais americanos da Covid do que morreu os americanos na Segunda Guerra Mundial. Você viu o discurso de posse do Biden? Ele falou isso. Já morreu. Ele deu agora 12 bilhões de dólares. 12 bilhões de dólares para fazer aquele dinheiro que o cara recebe por mês, porque está desempregado, para pesquisa, para isso, para aquilo. Então, a maneira de você, a sua conduta com essa senhora, é hidratar a pele dela. Se estiver muito irritada, você não usa a ureia, tem uma substância muito boa que eu gosto muito, que é o Bio-Oil, que tem todas essas ceramides e tal, você usa na pele dela. Se estiver muito irritada, você pode usar o corticoide tópico. Você pode começar, como é fácil, você pode começar com um corticoide de média intensidade. E como é que você sabe a quantidade que você vai usar de pomada do corticoide? É quando você usa o comprimido, você usa o comprimido 10 miligramas, 5 ml de xarope, 10 ml, e a pomada. Então tem uma unidade que é chamada unidade da ponta do dedo, que é o Tip Finger Unit, unidade da ponta do dedo. Você espreme na ponta da pessoa, do indicador, na primeira falange. Essa quantidade de corticoide que tem ali na primeira falange dela, dá para fazer uso numa área com relação às duas mãos dela. Então, essa quantidade na falange distal dela é suficiente para uma área de duas mãos. Então, se ela tem o rosto todo, você vai usar só essa quantidade. Uma vez ao dia. Uma vez ao dia. E se tiver muito intenso, você pode usar um corticoide de potência maior. Depois que ela tiver melhora, que normalmente acontece em torno de 5, 6 dias, para não haver rebote, você passa por uma de média intensidade, depois de baixa intensidade, que é a hidrocortisona, que você usa
na pele dela de baixa intensidade. Mesma coisa do neném, né? Neném é a mesma coisa. Se você usar nas áreas genitais também, tem que ter cuidado, porque são muito sensíveis, o corticoide. E no neném, crianças, que eu digo, né? Você usando corticoide de alta potência, você pode induzir criação de estrias, entendeu? Porque o corticoide lesa ali aquelas fibras elásticas, reticulares, e aí é como uma grávida, né? A cara faz estria por quê? Porque arrebenta ali, a barriga está crescendo, e aí no corticoide ele faz essa ação de... E outra coisa, o uso do corticoide durante muito tempo, o paciente vai no seu consultório, o médico passa, ele fica usando corticoide muito tempo, tem uma situação que é chamada... ele tem uma perioral, né? A dermatite perioral. E de tanto usar corticoide, ele vai ficando com a pele tão fininha, começa a ter telangiectasia, muitos vasos, e uma infestação enorme de fungos, cândida e estafilococcus. Aí você, quando tira o corticoide, meu amigo, ele não aguenta. Aí ele vai embora, some de você, e você então tem que controlar isso, fazendo corticoide manter o corticoide de alta atividade, depois de média atividade, depois de pequena atividade, usando substâncias anti-estáfilos junto com substâncias anticândida. É difícil, o corticoide é uma droga maravilhosa, mas do outro lado da moeda, você tem os efeitos secundários e colaterais dele, né? Acho que as pessoas estão ficando cansadas. A gente já está aqui 2h30, hein? Começou 7h30. 8h30, 1 hora. São 2 horas. Qual é a outra pergunta? Deixa eu ver se não, isso aí é uma coisa importantíssima que eu li hoje, hein? Essas máscaras de acrílico. Tem uma pergunta fresca. As máscaras de acrílico uma pergunta fresquinha. Não funcionam, tá? Tem muita gente com essas máscaras de acrílico, não funciona. Você pode usar aquela máscara, aquele que eles chamam de escudo, né? Tem uma agora moderna, que pega aqui, vai para cá, mas ela não funciona a absorção do vírus. Se você for usar essa máscara de acrílico, ou usar aquele protetor, você tem que usar por baixo uma máscara se você for em ambiente muito perigoso, N95. Senão, uma máscara cirúrgica. Sim, eu acho que pode. Se você tiver uma pessoa com dermatização... Tem uma pergunta fresquinha aqui, doutores. Pois não. Quando é que uma pessoa diagnosticada com dermatite atópica pode ter o seu estado influenciado pelo excesso de uso de álcool e pelo uso de máscaras? E que tipo de produto cosmético poderia ajudar no tratamento, atenuar a situação, melhorar sem que incorresse um prejuízo, até que o farmacêutico ou esteticista pudesse encaminhar para o médico especialista? É o que eu tinha verbalizado antes. Se você tem uma máscara irritante na nossa pele, né? Você vê que a pele ela se autoprotege, né? O indivíduo que trabalha com a mão, ele estimula a produção de queratina, né? Ele faz o calo para proteger ele. Quer dizer, eu já não posso mais, eu uso sapato o tempo todo. Se eu for andar no meu quintal em casa, eu não consigo andar. E a pele é fina. Agora eu pego lá meu jardineiro, ele anda para lá e para casa descalço. Porque a região plantar dele tem muita queratina. Outra coisa que faz muita queratina, sabe o que é? A ultravioleta. A ultravioleta faz aquela pele do lavrador, a pele do pescador, induz a hipertrofia, a hiperplasia de queratina e da epiderme ali, além de induzir câncer. Mas então, se você usa uma máscara por si só irritante,
A nossa pele, imagina a pele da nossa pele, da nossa face, é pele de bumbum de criança, né? Porque é fininha, pô, entendeu? Então, você usa uma máscara de irritante por mecanismo de atrito. Imagina numa máscara que você está passando algum produto irritante, como eu falei, anti o álcool, na sua pele fica mais sensível ainda. Então, sim, pode ser influenciado, pode piorar a dermatite atópica, principalmente se ele tiver alguma lesão na face, né? Se ele não tiver lesão na face, que é mais difícil no paciente adulto, a região principal no adolescente, adulto, a criança pega bumbum, pega face, pode pegar couro cabeludo, pode pegar região genital, mas e vai migrando depois. Depois, ela na adolescência e na fase adulta, ela pega a dobra flexural. É a característica. A região da dobra flexural. Não é que não possa ter outro lugar, mas principalmente na dobra flexural. Então, o uso do álcool, ele pode influenciar, sim. Por exemplo, passa a mão no álcool. Hoje mesmo aconteceu comigo. Eu cheguei na minha clínica, entrei, passei de máscara, passei álcool na minha mão e automaticamente passei a mão na testa. É lógico que eu passei álcool na minha testa, né? Se eu fizer isso todo dia, ela vai secar a minha testa. Não vai dar problema. É outra pergunta? Sim, o doutor Marcelo fez uma colocação interessante sobre o avanço da dermatologia, não somente da dermatite atópica, com relação à interdisciplinaridade e o multiprofissionalismo. Então, a pergunta é no sentido de quais as perspectivas ou rumos poderiam, o senhor conhece ou teria aí de luz para esses alunos no sentido dessa intercambiabilidade de informações, por isso que a gente está fazendo, né? Uma mesa redonda com ideias diferentes perspectivas, diferentes de olhares, para que pudéssemos avançar nas terapias, no tratamento junto ao paciente. Esteticista, farmacêuticos e médicos. Cortou um pouquinho, Thales. Cortou um pouquinho a sua fala, eu não entendi o início. Eu vou responder com eu entendi bem. O Thales, os alunos de vocês são da farmácia. Oi? Os alunos de vocês, de você, que são de farmácia, eu gostaria de dizer uma informação muito importante para vocês. Os maiores pesquisadores do mundo não são os médicos. Os maiores cientistas do mundo estão na área de saúde, estão entre os bioquímicos, biólogos e farmacêuticos, e veterinários. Então, vocês têm que se orgulhar disso. Com relação à interdisciplinaridade, é óbvio que é ótimo. Eu sempre trabalhei com grupo, e a minha clínica eu trabalho com 13 assistentes, que foram todos meus. Só o Marcelo que não quis ir para mim, porque ele foi ganhar dinheiro lá no outro lugar. Está comprando, ele mudou de profissão, ele agora é dono de viação de ônibus. Ele está com 25 ônibus espalhados pelo Brasil. Brincadeira. Está fazendo um trabalho maravilhoso com esse ônibus dele lá. Cara, se for só no Brasil, várias entidades, várias pessoas empresariais, eu já tinha te chamado para financiar essa tua ideia. No Brasil, não. O Brasil fica criticando, o cara fica criticando. Igual aquele trabalho do Sabrá. Não é verdade. Mas como é que você sabe que não é verdade, que não tem relação do alimento? Porque eu não li nada. Então, por que você não faz um estudo multidisciplinar no Brasil? Fazemos um protocolo e vamos ver se é verdade ou não é. Se for verdade, o Brasil ganha o prêmio Nobel, pô. O Brasil ganha o prêmio Nobel. Então, essa
Sabe qual foi o grande erro que aconteceu? Que as faculdades, as universidades brasileiras, elas separaram as profissões. O grande objetivo de você ter numa universidade a piscina, o cinema, o restaurante, a biblioteca, é para que as pessoas que estão lá estudando, os professores, se encontrem. Então, senta lá o matemático com o biólogo, com o farmacêutico, com o médico, com o engenheiro, estão lá. E, de repente, sai uma proposta de pesquisa. Eu, quando estava no fundão, eu nunca encontrei um farmacêutico, nunca encontrei um bioquímico, nunca encontrei um biólogo, nunca. Eu só encontrava médico. Então, essa junção na sua universidade, na sua faculdade, acho que ela tem que ser objetivada. Não pode separar. A faculdade de medicina fica 20 quilômetros da faculdade de farmácia. Imagina, a faculdade, eu nunca sabia que lá no Fundão tinha faculdade de educação física. Quando eu descobri, 30 anos depois, que tinha uma faculdade que estava lá não sei aonde. Você tinha que pegar um ônibus para ir para lá. Tá? O cara nunca via gente. E a educação física não é só fazer personal training, não. Tem muita coisa que pode fazer em comum acordo, em comum com o médico. Então, eu quero parabenizar vocês, porque os maiores PhD do mundo, com produção científica, não são médicos, não. É biólogo, farmacêutico, bioquímico, veterinário. No Brasil, se você for para a parte básica no Brasil, não é um médico. O médico, ele utiliza os conhecimentos que foram publicados sobre determinada doença do farmacêutico, biólogo e bioquímico. Veterinário. Eu ainda queria complementar, Thales, o seguinte: o Brasil, nós somos um país maravilhoso, uma das maiores economias do mundo, um país ainda jovem, com uma população sociologicamente jovem, e algo que a gente observa, eu, o professor Bandeira, nós tivemos a oportunidade de estudar lá fora, eu já morei um tempo fora também no país, o que a gente observa lá é que, de certa forma, o não conhecimento sobre um determinado assunto, aquilo ali não dá, em contrapartida para a pessoa que foi arguída, a autoridade intelectual de dizer que aquilo ali não existe. Coisa que no Brasil acontece muito. Então, a minha orientação aqui aos estudantes é o seguinte: não sabe, não é porque não existe. Entende? E, infelizmente, a classe universitária aqui, o professor Bandeira até falou muito bem nisso, gosta muito de criticar sem realmente conhecer aquilo que está criticando. Entendeu? Então, o Brasil é um dos poucos países no mundo, lógico que existem outros países também, mas no Brasil a gente vê isso com mais intensidade, onde a ignorância ela é fonte de autoridade intelectual. Se não existe, se eu não sei, é porque não existe. Entende? Então, esse assunto aí que o professor Bandeira até ressaltou, a questão do estudo de autismo pelo professor Adeval Sabrá, que é uma referência mundial na área da alergia, na área da pediatria, da gastroenterologia, fez um trabalho magnífico, internacional, publicado em revistas indexadas, né? É algo realmente que mostra como o Brasil ainda precisa crescer sociologicamente, ainda precisa entender que a ignorância aqui ela não pode ser fonte de autoridade intelectual. A gente precisa se fazer uma autoavaliação, nós precisamos realmente sermos um pouco mais humildes em entender que a única coisa que nós sabemos é que não sabemos nada, entende? E a partir do momento que a gente ouvir algo novo, algo interessante, que nós não venhamos a fechar os nossos ouvidos para isso, que nós venhamos justamente a ouvir essa informação, a pesquisar, a, de alguma forma, contra-argumentar, mas de uma forma produtiva, saudável, e, consequentemente, esse é o caminho para o crescimento profissional e para o crescimento também intelectual. Tá? A intelectualidade honesta, ela se dá dessa forma, aonde a partir do momento que a única coisa que a gente sabe é que nada sabe, aí a gente começa realmente a ter um início de
de avançar no nosso crescimento espiritual e crescimento intelectual também. Olha, eu acho que essa reunião, a outra também, isso não pode ser tão longa como a outra, né? Aquela outra já foi muito longa, né? E essa aqui também. Mas é isso aí, eu acho que eu estou à disposição de vocês, principalmente se vocês me convidarem para ir em Minas, eu vou, para dar uma aula aí, depois comer essa comida deliciosa mineira, né? Essa comida deliciosa mineira. E obviamente, que temos que ir no Alambique. E não pode estar envelhecida no Carvalho. Eu só gosto da água que o passarinho não bebe, aquela água que o passarinho bebe branca. Eu não gosto daquela amarela do Carvalho, não. Vou aí comer, conhecer teus alunos todos. E realmente Minas, além das montanhas maravilhosas que ela tem, de compositores maravilhosos, de poetas maravilhosos, tem o mais importante que é a comida, né? Impressionante que como as mineiras, não os mineiros, mineiro não vale nada. Mineiro, quem vale mesmo são as mulheres mineiras que cozinham muito bem. Grande abraço. Mais alguma coisa, Thais? Foi uma honra estar aqui com vocês. Espero que eu tenha sido não simplista, tenha sido simples na minha explanação. Eu vou terminar agradecendo a você, o Marcelo, os seus alunos, e dizer o seguinte: nós adultos, e nós professores, a gente só serve para uma coisa: para orientar os jovens, para facilitar os alunos. O adulto que não orienta os jovens, o professor que dificulta o aluno, ele não pode ser nem adulto nem professor. Tá bem? Os senhores não sabem o quanta alegria de receber os senhores aqui na nossa instituição, com os nossos alunos, o orgulho que nós ficamos. Não foi somente o conhecimento transmitido, a cordialidade, o calor humano que vocês trouxeram, né? É impressionante, essa parte humana que ambos têm. Né? Eu não sei, não tem palavras para agradecer a vocês. Eu iria até falar alguma coisa fora do ambiente acadêmico, que eu acho que conjugou muito com a fala dos senhores, que é no sentido de a gente fazer sempre o bem, que o bem volta para a gente. Né? O sucesso vem, o que eu tenho para falar com os meus alunos é algo nesse sentido, e acaba que fica para vocês também. Ontem o professor Bandeira mandou um vídeo para mim, falando sobre o quanto está preocupante a taxa de incidência dos leitos de UTI. Todos nós sabemos que sempre é importante estarmos seguindo os protocolos e as recomendações das autoridades. Isso me faz pensar também por que o que fizemos para merecer em ter os senhores, né, tão ocupados, com tantos afazeres, com tantos compromissos importantes. O professor Bandeira com a universidade, com a coordenação dos seus alunos na pós-graduação em medicina, lá na Universidade de Estácio de Sá, com a sua assessoria no comitê do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Marcelo coordenando toda a equipe médica por todo o Brasil, tratando mais de 400 mil pacientes de uma forma assim maestral, e aqui hoje nos contemplando, né, com esse presente, com essa presença, esse presente da presença de vocês. Então isso, eu pensei, né, que o bem sempre vem quando a gente faz o bem, por estar lembrando,
a questão da FASF, né, ser uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, transformando a região do Alto São Francisco, transformando culturalmente, economicamente e culturalmente. E isso me fez ficar menos acanhado em dividir essa mesa com vocês, porque eu quero admitir aqui, quando eu vi tive a responsabilidade de dividir essa mesa com esses monstros da ciência, eu fiquei completamente acanhado, sabe? E me fez pensar no que o bem volta, o bem em dobro, né? Me fez pensar que se tivermos esta graça em ter vocês aqui, é porque nós fizemos o bem. Né? Me fez, então, um pouco mais confortável, me fez me sentir mais sensato e não tão constrangido. E aí eu devolvo a palavra aí para a Bárbara, para o doutor Marcelo, talvez aí para o professor Bandeira, se quiser finalizar também, e fica aí o convite para visitar, sim, essa terra que foi tão bem dita pelos senhores, que é a nossa Minas Gerais. Tá? Teremos um prazer imenso em servir aí a água que o passarinho não bebe, o nosso queijo e o nosso leite. Muito obrigado pelo convite, Thales, agradeço muito. Realmente é uma grande honra poder ter vocês aqui conosco e poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento. E certamente eu me junto aqui ao professor Bandeira e será um grande prazer podermos estar juntos aí para batermos um papo logo após a finalização desse problema que o mundo está passando, né, dessa pandemia. Enquanto isso, conte conosco sempre por online. Mas quando nós tivermos uma chancezinha, todo mundo for vacinado e a virulência desse vírus, né, melhorar, certamente nós estaremos aí presentes. Obrigado. Eu quero agradecer a Bárbara Oliveira Henriques. É a segunda vez que a gente se encontra virtualmente. Ao Thales Renato Ferreira Carvalho pelo convite, à faculdade pelo convite, ao meu caro amigo Marcelo, que tem um sobrenome, é Marcelo Bolsoar. E realmente foi muito agradável. Eu espero que... eu gosto muito de falar para aluno, acho que é importante, porque você forma, né? Aliás, na realidade, o grande professor qual é? O grande professor é o professor do fundamental, né? Ele que forma o cidadão. Quando ele chega para a gente, ele já está formado. A personalidade dele, o perfil psíquico dele. É o grande professor que não é muito valorizado no Brasil, né? Mas eu gosto muito de falar para os alunos, não porque eu quero mostrar conhecimento, não. Não porque não vai ter uma contra-argumentação do aluno, porque eu não tenho receio de também falar para médico, porque, graças a Deus, eu me formei com 23 anos e esse ano eu fiz 40 anos de formado. E 43 anos, pegou aquela música do Frank Sinatra, assim, Regret I Have Feel. Ou seja, remorso não, né? Regret é o que mesmo, Marcelo? Arrependimento eu tenho pouco. Então, muito obrigado. Espero que eu tenha transmitido, não os conceitos de dermatite atópica, também, mas o conceito de vida. O que a gente tem que comportar, fazer. Para terminar, eu vou filosofar o seguinte aqui, para terminar. Só o bom pode ser feliz. Porque o indivíduo mau, ele acha sempre que o outro vai fazer a maldade que ele faz. Ele é nunca feliz. Então, ser bom é muito importante. Grande abraço, boa noite, e vamos continuar com nossa amizade. Tchau.
Microfone, Bárbara. Agora vocês estão me ouvindo. Bom, queria agradecer a presença do Dr. Marcelo, do professor Bandeira, que se prontificaram novamente a estar conosco, né? Uma grande honra dividir os seus conhecimentos conosco, né? Possibilita um grande passo aí na formação dos alunos, né? Não sei se o Thales vai lembrar disso, mas no início da minha trajetória aqui na FAP, a gente desenvolveu um projeto de TCC com uma aluna, e ela fez uma pesquisa sobre na verdade, estava próximo da época da proibição do formol, e ela pegou alisantes em vários salões da cidade, né? Alisantes que estavam lacrados e que diziam no rótulo que não continham formol. E ela testou 10 amostras, inclusive algumas que podiam, que diziam no rótulo que podia ser utilizado por crianças e por gestantes, e todas as 10 amostras, quando nós fizemos os testes, elas continham formol. Mas o que mais assustou a gente não foi isso, não. Em alguns dos locais que ela foi buscar aqui na região, né, que ela foi pedir as amostras, o pessoal falou com ela, falou, a gente não tá fazendo progressivo essa semana, não, porque eu não consegui buscar formol com fulano. E a gente foi investigar, e o salão buscava formol na funerária, eu não tô brincando, buscava formol na funerária e acrescentava nos produtos, né, sendo que o formol já estava proibido. E a partir daí a gente começou a fazer uma série de discussões aí na equipe do que a gente estava precisando mostrar por esses profissionais que fossem formados, né, daí para frente. Isso foi em 2014, né, a estética ainda estava no forninho, ainda não tinha começado o curso, mas a primeira turma de farmácia estava concluindo. De lá para cá, nós começamos a traçar um planejamento para formar profissionais conscientes, porque todos os profissionais de saúde, eles estão envolvidos num caso como esse. Então, seja o médico que vai fazer o diagnóstico e indicar o nutricionista, que vai fazer o acompanhamento dos alimentos que são desaconselhados, né, o fisioterapeuta, o educador físico, que vai acompanhar a parte física, o farmacêutico, que está ali na drogaria, que vai receber esse paciente, que chega e fala, já fui no médico 1000 vezes, estou testando isso aqui, mas está coçando, eu não aguento mais, né, o esteticista, que a pessoa vai chegar lá com esse problema de pele, às vezes vai esquecer de contar esse pequeno detalhe, né, e a pessoa vai ter alguma reação ali, ou vai chegar e querendo saber se pode fazer, né, tal procedimento estético. Então, a gente tem que ter consciência dos quadros, né, do que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas e do que a gente tem que evitar de fazer, do que não pode fazer de jeito nenhum para não agravar esses quadros, tá? Então, esse evento, ele faz parte de um projeto, né, que a gente tem trabalhado, dessa parte de conscientização dos nossos alunos, né, todos os professores dos cursos de farmácia estética e cosmética fazem parte dele em algum momento, né, e o professor Thales, essa noite, novamente, né, uma atuação perfeita aí, criou o evento, idealizou, nós trabalhamos juntos nisso daí, então, agradeço muito aí por ter feito muito bem seu papel essa noite, Thales. Um passinho na frente aí na conscientização dos nossos alunos, né? Bom, o link está disponível para vocês, então, até as 22h30, para emitirem os certificados, e estamos aí oficialmente, então, começando o nosso ano letivo. Eu dou novamente as boas-vindas a todos, né? Agradeço novamente, de coração, professor Thales, e passo a palavra para você, Thales. Bárbara, eu que tenho que agradecer, eu não tenho nem palavras, não teríamos realizado nada não fosse a abertura, a autonomia e todo esse jogo de cintura que você, né, sempre tem aí nos liderando muito bem, tanto o corpo docente quanto o corpo discente. Nada disso teria acontecido se não fosse a confiança depositada em todos nós. Não só nos professores, mas como todos nós, alunos, né, eu vejo você os motivando, norteando os caminhos. Quero dar as boas-vindas aos calouros, agradecer aos veteranos que nos assistiram até agora. Acredito que nós teremos mais oportunidades de outros encontros, né, e que isso passe logo para nós nos encontrarmos de fato, quem entrou esse ano, e rever aqueles que nós estamos morrendo de saudade de reencontrar em sala de aula. Né? Tomara que isso aí seja algo passageiro, tá bom?
e muito bem colocado aí pelo Dr. Marcelo, pela Bárbara e até mesmo pelo professor Bandeira no final, a importância de todos os profissionais trabalharem em sintonia colocando o paciente na frente, né? Colocando a saúde dele na frente de qualquer outro interesse financeiro ou algo ali imediato, e realmente buscando as respostas corretas de quais as mazelas eles estão sofrendo, qual é de fato aquela patologia, qual é de fato aquele problema, até quando vai a minha a intervenção, até quando deve ser a intervenção de cada um dos profissionais e até quando está favorecendo a saúde ou prejudicando a saúde de cada um dos pacientes. E essa comunicação interdisciplinar, nós provamos aqui que é possível. Antigamente nós tínhamos uma certa barreira em comunicar com outros profissionais. Desde então, com este evento, acredito que isso fica claro, que o quanto, respeitando os conceitos da ciência, a prudência e a dedicação aos estudos, ela é importante para um diálogo aberto, franco e, digamos, também racional, né? Um diálogo racional. Quando você tem o estudo, você tem a razão, né? E essa razão, não que nós tenhamos que ser donos da razão, mas cada um mostrando o seu ponto de vista, o seu estudo, a sua área, para que essa razão seja um denominador comum, seja uma resposta adequada aos problemas de saúde e de estética proposto na nossa sociedade. Muito obrigado por essa oportunidade, tá, Bárbara? Parabéns aí, mais uma vez, por essa noite ilustre, né, que nos foi contemplada aí com essa mesa redonda.